ceia, na cerimônia da ceia, tem pessoas que fazem parte do nosso meio, que comungam conosco, e não estão aqui presentes por motivo de força maior. Nossa irmã Creuza, né, que está lá se recuperando, graças a Deus se recuperando muito rápido, com a mão de Deus sobre ela, através das orações feitas neste lugar, desta igreja, né? Deus tem que trabalhar, glória a Deus, porque Deus é fiel para ouvir as nossas orações e responder. E nós vamos conduzir o cálice e o pão da ceia também para essa vida, para Francisco, meu filho, que eu não sei, e para aqueles que não podem estar presentes também. Mas a palavra de hoje, eu pedi a Deus que trouxesse inspiração no meu coração para trazer algo que condiz com este momento de celebração e memória do maior ato feito pela humanidade e em todo o universo, que foi Deus mandar o seu Filho para que morresse por nós, né? E nós pudéssemos celebrar a morte dele, não pelo fato dele ter morrido e sofrido, mas pelo fato dele ter entregado sua vida por nós, e o seu corpo tornou-se o pão que nós podemos hoje provar, e o seu sangue derramado, o cálice que hoje podemos beber. E hoje nós fazemos assim, memória do Senhor, porque isso foi uma obra divina e eterna e soberana que estava escrito desde o princípio, antes dos primórdios, quando a Bíblia fala que Deus preparou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Jesus já estava preparado desde a eternidade para aquele momento. Glória a Deus. Então, aqui no livro de João, a partir do capítulo 6, né? A partir do versículo 22, o começo dessa mensagem é João. Olha o que é João. Glória a Deus. O subtítulo dessa passagem que nós vamos ler e conduzindo até onde Deus permitir, tem como subtítulo ali: Jesus, o pão da vida para todos aqueles que creem. Então, quer dizer, todos aqueles que creem que Jesus é o pão da vida, ele será contemplado com esse pão da vida. Amém? Ali está escrito: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, Jesus Cristo sempre, irmão, se compadecia da multidão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor, e estavam desgarrados, e eles tinham fome e sede de justiça, eles tinham fome da palavra de Deus, eles tinham fome de um norte, eles eram desnorteados, porque os religiosos usavam só de argumento o princípio de retirar do que eles tinham, de tirar proveito da vida deles. Mas não, Jesus veio para trazer a verdade que libertasse o homem das prisões dos vícios, das prisões dos seus maus comportamentos e das suas vidas pregressas, né, que os conduziam a uma vida imunda e pervertida, né? Então Jesus veio trazer a verdade e a vida. Glória a Deus. Então Jesus Cristo viu a multidão e se compadeceu, porque ele há 3 dias estava com Jesus e não tinha o que comer, e Jesus ali fez a multiplicação do pão para que alimentasse aquela multidão, para que não padecesse de fome. Fala, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Então, aquela multidão buscava Jesus, e esse momento nos deixa uma reflexão: por que aquela multidão buscava Jesus? Seria porque Jesus tinha palavras de vida eterna? Os que buscaram Jesus por causa das palavras de vida eterna foram os seus discípulos.
aqueles que andavam com ele. Quando Jesus disse: vocês não querem ir embora também? Porque Pedro dizia: Senhor, dura esse discurso, quem o suportará? Os teus discípulos estão me deixando. E ele perguntou: Pedro, tu também não queres ir? E ele disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Glória a Deus. Então aquelas palavras que enchiam o coração e que trazia consolo à alma, é as palavras de Jesus. Então eles buscavam Jesus, muitos que contemplaram ali o milagre de Jesus transformar a multiplicação dos pães e alimentar aquela grande multidão. Eles disseram: este é o rei que nós esperávamos. Então eles esperavam alguém que desse provisão material a eles, só que Jesus veio para trazer provisão espiritual, não deixando também de trazer as provisões materiais, porque Deus supre a todos em todas as suas necessidades. Glória a Deus. Então, pode passar. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, à vez do Senhor dado graça. Então, Jesus fez a multiplicação, e daquele lugar onde Jesus fez a multiplicação do pão, os barcos seguiram o barco dos discípulos para encontrar Jesus, para que pudesse tornar rei, porque Jesus tinha saciado a fome material deles, mas eles não entenderam a síntese e a íntegra da palavra, aquilo que alimenta a alma, porque o pão alimenta o corpo que padece, mas a palavra alimenta para a vida eterna, nos traz consolo, nos renova a esperança, nos traz vida e vida em abundância. Amém? Então, pode passar. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, aí declara que essa multidão buscava Jesus. E nós vemos que, se buscassem a Jesus pelo verdadeiro motivo que deveriam buscar, grande seria a multiplicação do poder de Deus. Mas eles buscavam por interesses próprios, para que as suas necessidades fossem supridas. Então muitas pessoas buscam a Deus para que possa receber de Deus alguns dons e alguns dados materiais, irmãos, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Então tem que buscar o reino de Deus. Eles estavam buscando o reino da terra, e achando no outro lado do mar, disseram ali: Rabi, quando chegaste aqui? Então eles estavam ansiosos por encontrar Jesus e perguntaram: quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Então aquelas pessoas buscaram a Jesus não por causa dos sinais. Quais são os sinais, irmãos, que Jesus declara na sua palavra? Quando João Batista da prisão manda saber se Jesus é aquele a quem esperavam ou deviam esperar outros, Jesus fala para os discípulos de João: vem e vê. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e é ensinado, é pregado o evangelho aos pobres. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então Jesus mostrou quais são os sinais. Os sinais, irmãos, é você levar o amor, você levar a cura. E como é que você vai levar a cura? Você vai levar a cura através da virtude do Espírito Santo. E para você ter a virtude do Espírito Santo, você precisa buscar ao Senhor com toda a força do teu coração. A palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração. Então, quando buscar o Senhor, você vai receber as virtudes do Espírito Santo, e as virtudes do Espírito Santo vão te conduzir a uma vida de poder de Deus. Mas
O vínculo da perfeição, irmão, o princípio do poder que Cristo queria mostrar é o poder do amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, e com o amor você consegue se colocar no lugar do seu próximo e sentir o sofrimento e o anseio e a depressão. Você consegue transferir de alguém para você aquilo que você está vendo no seu próximo. E com isso, se você se compadece daquela pessoa, você vai tratar aquela pessoa com amor. E esse amor é o que Deus espera. Ele fala: suportai-vos uns aos outros em amor, levai as cargas uns dos outros. Glória a Deus. Então Jesus, ele andava dessa maneira. Ele se cansava e ele não tinha um lugar onde pudesse repousar a sua cabeça. Ele andava muito cansado, Jesus, mas ele jamais deixava de atender aqueles que o buscavam. A palavra de Deus fala que todos que o buscavam eram curados. Glória a Deus. Me buscar não pelos sinais que vejo. Então os sinais de que é isso, meu? É poder, é o Evangelho e é a verdade sendo declarada para que as almas possam ser libertas, porque conhecereis a verdade e ela vai libertar. Amém? Glória a Deus. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Glória a Deus. Por que ele fala isso? Porque, irmãos, a passagem por essa vida é breve. E quando nós estivermos do outro lado, o que poderemos apresentar diante do Senhor? É como o pastor Júnior estava falando aqui ontem, que um certo homem, ele juntou muitas riquezas, e depois de juntar muitas riquezas, ele disse: agora sim, agora eu aproveitarei essas riquezas e poderei desfrutar todas elas. E uma voz do céu lhe diz: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Glória a Deus. Então, ali estava uma palavra dizendo: o que tu fizeste para apresentar diante de Deus na vida eterna? Então, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ajuntar esse tesouro, não na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões minam e roubam, mas juntar tesouro do céu, onde nem o ladrão rouba, nem a traça, a ferrugem corrói. Amém? Então é esse tesouro que permanece para sempre. Os tesouros que nós juntamos aqui na terra, eles são perecíveis e passageiros, mas naquele grande dia, quando havemos de comparecer perante o tribunal da igreja, nós devemos apresentar as nossas obras. Glória a Deus. Trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos dá essa comida, irmão. Então ele está dizendo: trabalhar pela comida. Qual é a comida? A palavra. Trabalhar pelo Evangelho. Trabalhar a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Então, Deus selou para Cristo, para que todo aquele que se aproxima de Cristo conheça a verdade, e essa verdade venha libertando. A cada dia nós somos libertos de certos preconceitos, de certos pré-julgamentos. O julgar é algo muito terrível, porque quando você julga o seu próximo, você está se tornando juiz, e só há um juiz em Deus, que é esse Senhor, que é Deus. E Jesus foi colocado diante de Deus como juiz agora. Ele julga todas as coisas, mas Jesus tem a capacidade e a característica de poder julgar, porque Ele é santo e Ele tem um amor eterno. Então, quando nós julgamos ao nosso próximo, diante das suas falhas e diante dos seus erros, nós temos que saber que nós também estamos sujeitos a cair em erro. Então, Jesus fala: a ninguém eu julgo, mas porém se eu julgo com a verdade. Glória a Deus. Então, trabalhar a qual o Filho do Homem vos dará. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Glória a Deus. Então, eis uma pergunta importante: o que faremos para que possamos executar a obra de Deus, as obras de Deus?
Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Glória a Deus. Então, o que é crer, irmão? É você guardar no coração. Existe um depósito no coração no qual você guarda as coisas boas. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, o Evangelho, é como um tesouro que um pai de família acha. E desse tesouro ele tira coisas antigas e coisas novas, né? Então, Deus está renovando nossa alma através das suas palavras. Mas existe coisas do tesouro antigo também, que é os ensinamentos da lei de Moisés. Então, nós tiramos da lei de Moisés e do Novo Testamento coisas preciosas, tesouro para a nossa vida. E quem abre esse entendimento para os nossos corações é aquele que nós cremos que é Jesus Cristo. Ele fala: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Quem crê em Cristo jamais será confundido. A palavra de Deus fala: pois todo aquele que invocar o seu nome será salvo, e todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Então, irmãos, tem uma palavra que Cristo também declara no Sermão da Montanha, que ele diz assim: que a lâmpada do corpo, a lâmpada da alma são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Porém, se a luz que é em ti for em trevas, quão grandes trevas serão? Então, quando o homem olha para o seu próximo com bons olhos, ele está iluminado. Mas quando ele olha com maus olhos, então ele está em trevas. É por isso que o julgar é perigoso, porque você julga. Mas quem és tu que julga o seu aliado, né? O apóstolo Paulo fala. Então, disseram depois: que sinais nos mostram para que creiamos? Que operas tu? Então, Jesus não precisava operar mais nada. Só o amor que ele demonstrava ao seu próximo, aquele já era o maior sinal que ele estava demonstrando diante dos homens. Um amor como aquele de dar sua própria vida. Jesus começou dando sua própria vida, renunciando o seu sono, a sua fome, muitas vezes padecendo fome, sono, para se dispor àquelas pessoas que necessitavam. Isso é amor. Então, o maior sinal que Cristo pôde mostrar foi o amor que ele tinha pelas almas, como ele se sacrificava. Jesus começou a se sacrificar pelas almas muito antes dele ser pregado em uma cruz. Glória a Deus. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus lhes comeu o pão do céu. Então, eles começaram a declarar os sinais que Deus demonstrou perante o povo, quando o povo foi liberto do Egito, que estava no deserto. Então eles declararam: a Deus nos deu o pão do céu. Então eles estavam tentando Jesus, eles estavam querendo que Jesus mostrasse algum sinal, para que Jesus pudesse mostrar sua importância diante deles. Mas Jesus não queria a glória dos homens, não, ele queria a glória de Deus. Por isso que ele não queria mostrar seu sinal. Ele disse: olha, nenhum sinal será mostrado senão o do profeta Jonas. Passou 3 dias no ventre da baleia. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, assim também Jesus passou 3 dias no seio da terra e ressuscitou para a glória de Deus. Amém? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Glória a Deus. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem dá o pão do céu. Então, que pão era esse, irmãos? Quando Jesus começa a falar essas coisas, começa a confundir a mente, porque Jesus, quando via que as pessoas só queriam tirar proveito dele, ele começava a ser de certa forma duro com essas pessoas, para que essas pessoas não compreendessem a verdade e não fossem libertas, porque aquelas pessoas não estavam querendo buscar
o reino de Deus. Eles buscavam o reino da terra. Ele disse: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Então, em outras palavras, Jesus quis dizer: olha, o pão, sabe qual é o verdadeiro pão do céu? Aquele que vem e traz vida para o homem. Não é esse pão que alimenta e depois o homem necessita voltar para comer de novo para que possa se alimentar. Mas o pão que eu dou permanece para a vida eterna. O pão é Jesus, irmão. Ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Este é o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus vinha, ele trazia palavras que consolavam os corações. A mulher samaritana se sentia uma mulher excluída da sociedade e que ela já tinha tido 5 maridos e o que habitava com ela atualmente não era o seu marido. E Jesus revelou tudo sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher disse: verdadeiramente vejo que és profeta, mas quando o Messias vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou aquele que havia de vir o Messias. E a mulher se alegrou, porque a verdade foi revelada sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher viu que alguém verdadeiramente se preocupava com ela e a amava. Então, este pão é o que traz vida ao mundo. Aquele pão que você sente que verdadeiramente alimenta a sua alma, o seu coração, e agora você passa a ter o gozo da alegria do Espírito Santo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, Jesus falava, eles não compreendiam muito bem as coisas. Eles queriam receber desse pão. Dá-nos sempre desse pão, porque eles achavam que era um pão que eles podiam pegar e levar para casa como se fosse um objeto. O que é que ele fala? E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Se Jesus quisesse declarar abertamente, dizer assim: vocês já ouviram a verdade como agora vocês estão ouvindo? Já chegou revelações aos corações de vocês da maneira que vocês estão recebendo agora? Eu sou o pão da vida. Vocês jamais receberão informações, ensinamentos e conhecimento como vocês estão recebendo agora. Jesus fala: a rainha de Sabá, ela veio de um reino distante para ouvir a sabedoria de Davi. E eis que aqui está quem é mais sábio que Salomão. E Jesus ensinava a verdade, porque Jesus ia na alma e levava o consolo, renovava a esperança e trazia vida. Glória a Deus. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Glória a Deus. E a fome, irmão, é a fome de alguém que está sempre ansioso. Quando seu corpo está com fome, ele fica ansioso por alimento. E você tem que voltar a se alimentar. Mas quando a sua alma se alimenta do pão da vida, ela jamais terá fome. Glória a Deus. A sua fome é saciada para sempre. Por quê? Porque aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ali é alimentado e tem uma fonte dentro de si. E quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Jesus fala: vocês já observaram tudo que eu fiz, vocês já ouviram tudo que eu ensinei, vocês já tiveram a revelação de coisas que vocês não conheciam, mas nem assim vocês querem crer. Contudo não me credes. Tudo que meu Pai dá virá a mim. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Glória a Deus. Então é isso. Se você busca o Senhor, você o encontra. Porque Ele fala: buscar-me e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Então o homem que tem sede de Deus, ele é como Davi. Ele diz: Senhor,
não retires de mim o teu Espírito Santo e não apagues de mim a alegria do teu Espírito Santo, Senhor. Não retires a tua alegria de mim, não me deixes nem me desampares, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Então Davi clamava porque Davi tinha provado do alimento da alma, do pão da vida, e ele tinha sede desse alimento, e ele podia perder seu reino e toda a sua fortuna, mas ele não queria perder a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus. E todo que vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, se você busca Jesus, irmão, tenha certeza, ele jamais vai te desamparar, ele jamais vai te recusar. Todo aquele que vai a ele o achará, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Glória a Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele veio com esse propósito de fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa, de ele dar a sua vida pelo seu próximo, de ele dar a vida pelas suas ovelhas. Então foi esse o propósito de Cristo ter vindo ao mundo, para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Glória a Deus. Então Deus quer nos unir para isso, para no último dia nós sermos ressuscitados e contemplarmos a glória de Deus. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Todo aquele que crê no Senhor, quando você, aquele que vê o Filho, irmão, é você. A Bíblia fala que a fé é o fim fundamental das coisas que não se vê e se esperam. Você não está vendo o Filho de Deus, você não está vendo Jesus, mas você crê e você terá a vida eterna. Glória a Deus. E ele te ressuscitará no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão do céu. Então eles não tinham bons olhos para Jesus. Eles não percebiam que Jesus era um alimento que saciava a alma, que trazia esperança, que mudava a vida das pessoas. Porque quando Jesus se encontrou com Zaqueu disse: Senhor, eu vou vender meus bens, dar metade de tudo que tenho, e se defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje chega a salvação a essa casa, porque isso também é um filho de Abraão. Glória a Deus. Então Jesus veio para trazer a verdade, e essas pessoas não aceitaram a verdade, porque eles amaram a mentira. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pois diz ele descido do céu? Então eles não criam, embora eles não pudessem acusar Jesus de nenhum pecado, eles não pudessem acusar Jesus de fazer nenhum mal, mas nem pelas obras que Jesus fazia eles estavam crendo. Eles precisavam olhar para os frutos de Jesus e dizer: esse homem é santo. Então o que ele diz, eu creio no que ele fala, porque ninguém jamais falou dessa maneira. Os próprios soldados dos fariseus que foram prender Jesus não tiveram coragem de prendê-lo, porque Jesus falava como quem tem autoridade, e voltaram sem Jesus. Cadê? Não prenderam ele, nós jamais vimos alguém falar desse jeito. Glória a Deus. Então eles creram no que Jesus falou. Então Jesus tinha poder sobre a palavra, porque ele é o verbo da vida. Glória a Deus. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitaria no dia. Glória a Deus. Então, irmãos, o fato, irmão, de hoje conhecermos Jesus e sabemos que ele é o autor e consumador da vida, sabemos que Jesus é a nossa propiciação, é o nosso Redentor, sabemos que ele sofreu muito por nós para nos dar vida, para que pudesse nos tirar do reino das trevas e
nos transportar para o reino do Filho do seu amor, nós sabemos disso, nós sabemos que o Pai nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos nós que cremos não pereçamos e tenhamos a vida eterna. Glória a Deus. Isso é motivo de muita alegria. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Então, Deus desceu do céu. Então Jesus estava declarando, aqui a profecia que fala a respeito de mim. Está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus. Era como se Jesus declarasse, eu sou Deus e eu estou ensinando a vocês. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então quer dizer, você discernia através do Espírito de Deus que aquele homem trazia palavras de verdade e vida, glória a Deus. E conhecendo essa verdade, sua alma ia se libertando de toda dúvida, de todo julgamento, de toda malícia. Você ia sendo liberto e a sua alma ia se abrindo para o amor, né? Glória a Deus. Não que alguém visse o Pai, não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Então, Jesus declara: esse que fala conosco é o que esteve frente a frente do Pai, o qual disse que me enviou para que eu desse a minha vida por vós. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Glória a Deus. Que aquele que crê, irmão, nessa verdade, ele não terá a vida eterna, ele tem a vida eterna. Glória a Deus. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. E hoje, irmãos, nós provamos desse pão simbolicamente representado em memória de Cristo, em memória do seu sangue. Por isso que ele falou e declarou: eu sou o pão da vida. Nós nos alimentamos do pão, e o pão que traz vida à alma. O espírito é renovado. É como o Anso leu aqui a respeito de Davi, quando ele declarou: cria em mim, ó Senhor, um coração puro, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, Davi sabia que o pão da vida podia trazer uma vida nova ao seu coração. Glória a Deus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então Jesus declarou: vocês que estavam falando que Moisés deu pão a vocês no céu, eles comeram e morreram. Mas eu vou declarar: quem é que pode ter a vida eterna? Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Glória a Deus. Então, aquele que se alimenta de Jesus jamais morrerá, mas passará da morte para a vida. Glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. Então Jesus já começou a declarar ali que nós celebraríamos o pão da vida, comendo através da ceia, o pão que representa a carne de Cristo, e o cálice que representa o seu sangue. Glória a Deus. Disputavam com os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não tinham discernimento de olhar e ver as obras de Jesus, o amor e a dedicação, e o cuidado e o carinho que ele tinha por toda aquela multidão. Eles olhavam as coisas de modo natural, porque se eles julgassem os bons frutos de Cristo, eles diriam: esse homem tão santo e que só faz o bem, que se sacrifica por todos, se ele está dizendo que vai nos dar a sua carne, eu creio que ele pode estar falando de maneira simbólica isso aí, porque até agora tudo que ele falou eu vejo que é verdade, mas eu não creio que ele vai dar a sua carne para todos nós comermos, porque uma multidão dessa para comer cada um pedaço da carne desse homem é impossível. Então eles teriam que ter o discernimento de que aquele que doava a sua própria vida por todos, ele também
daria uma solução para esse assunto daquele que poderia comer a sua carne, não de modo categórico, né? Não que pudesse pegar a carne de Jesus e degustar, mas a sua carne é representada através da vontade de nós consumirmos as suas ideias, de nós consumirmos os seus ensinamentos, guardarmos no coração. Glória a Deus. Jesus depois disse: na verdade eu digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então Jesus fala: se vocês não aceitarem o meu corpo e o meu sangue que vai ser derramado por vós, vocês não têm parte comigo. Quer dizer, você tem que reconhecer que a morte de Jesus é que te leva à vida eterna. Amém? Glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então todos somos um com Cristo. Glória a Deus. Então todos nós fazemos parte de um corpo. E o corpo que representa a igreja tem um cabeça, né, que é Cristo. E Ele reina sobre todos nós. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Glória a Deus. Então Jesus está declarando: se eu vivo pelo meu Pai que me enviou, vocês também hão de viver por mim. Então, assim como eu obedeço ao meu Pai e pratico as obras que Ele me ensinou, então vivam por mim e pratiquem as minhas obras. Assim ensinava Jesus. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Glória a Deus. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Glória a Deus. Então Jesus pegou ali o templo, uma sinagoga, para que pudesse ensinar toda essa multidão a verdade e a vida. É por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Porque Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O que é vida, irmão? A vida é isto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é vida. Quando você, diante de todas as situações, e diante de todas as dificuldades, e diante de todas as ameaças, e diante de todas as malas expectativas, você tem um coração alegre e confiante em Deus, então o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque o reino de Deus é isso, é paz. Você tem que ter paz no seu coração para saber lidar diante de toda situação. A paz traz paciência, traz domínio próprio, moderação, equilíbrio e segurança. E a alegria de sabermos que nosso Pai cuida de nós. Glória a Deus. Porque Ele fala: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Glória a Deus. Então vamos pedir a Deus, irmão, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos guie, nos comande e ilumine